Identidade, presença e posicionamento. Ei, vaza, aqui estão os 3 passinhos do que tu precisa nesse fim dos tempos. Ele tá voltando, o tempo é escasso. Tá ligado, eu não vou repetir, mas somos irmãos, eu quero te ver salvo. Ouça mais uma só pra ver tu subir. Tá na hora de assumir tua posição. Se você é vaso de honra ou não. Que zona de conforto, meu irmão. O momento agora é de guerra e joelho no chão. Então faz o seguinte, levante sua mão. Aceite Jesus como tua salvação. Fala, povo de Deus! Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso Super Jovem Podcast. Seja muito bem-vindo e eu creio que a sua vida vai ser edificada através de mais este conteúdo. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, ela que é uma irmã em Cristo, uma querida nossa. Estou aqui hoje com a cantora Thalita Barbosa. Eita glória, paz Senhor, minha gente, paz Senhor, Mota. Paz, seja muito bem-vinda, minha irmã. Obrigada. Eu creio que esse nosso bate-papo hoje aqui vai ser algo que vai edificar muitas vidas. Eu creio. Né? Então fica com a gente aí até o final, aproveitando você que ainda não é inscrita no nosso canal, vai aqui embaixo no botão inscreva-se, aperta aí, faz parte dessa família. Inscreva, ativa as notificações, compartilha, manda para geral esse vídeo aqui, pois eu tenho certeza que muitas vidas vão ser tocadas. Amém? Vamos lá? Vamos. Vamos começar. Bora lá. Eu queria que você falasse, né? Como eu falo, vamos começar pelo começo. Vamos. Você começasse falando sobre quem é a Thalita, de onde a Thalita veio, como foi a infância, né? Você nasceu em um berço cristão? Não? Vamos começar por aí. Vamos lá. Eu sou uma pessoinha que eu costumo dizer que Deus me escolheu desde o ventre. Sabe quando você não tem para onde fugir? Foi o meu caso. A minha mãe, ela se converteu quando eu tinha 1 ano de idade. Então, praticamente, eu cresci no Evangelho. E minha mãe começou a andar no Evangelho. Meu pai, ele já era afastado. Olha os planos de Deus. Meu pai, ele era afastado da Assembleia de Deus. E minha mãe se converteu quando eu tinha 1 ano. E aí, minha mãe, eu cresci até os meus 3, 4 anos de idade na Igreja Batista. E minha mãe, pelo fato... Olha a mente da varoa, arquitetando tudo. Porque meu pai, a família do meu pai é toda da Assembleia de Deus. E ela pensou, não, para eu trazer ele, eu vou para a Assembleia de Deus, porque é a igreja que ele já está acostumado... Então, eu vou para lá, porque ele vem mais fácil. Mulher sábia. É, visão de águia. E aí, a partir dos 4, 5 anos de idade, foi que eu cresci na Assembleia de Deus. E, desde muito pequena, eu já fui... Sabe quando não é forçado, as coisas fluem naturalmente? Sim. Vamos ouvir a irmã Thalitinha. Aí, a irmã Thalitinha cantar na igreja, já há 4, 5 anos de idade. Mas pense numa pessoa tímida. Quem vê hoje tagarela não sabe, né, Vaso? Nem parece. Mas é o agir de Deus na nossa vida. Eu era tímida demais, Mota. Tímida demais. Quando Deus usava vasos, profetas para chegar para mim, olha, mulher, vou eu te usar, vou eu te soprar. Eu ouvia, mas por dentro eu digo, isso não é para mim, não. Não é para mim mesmo. Porque eu não enxergava essa possibilidade. Eu era muito tímida, eu tinha medo de falar, eu digo, não. Jesus errou o endereço. Jesus não é comigo que Jesus está falando. Jesus está falando com outra pessoa. Só que Deus, ele quando libera a palavra, foi o que a gente estava conversando mais cedo. Sim. Deus, quando ele libera a palavra, ele se encarrega de fazer cumprir. Não adianta. Deus, ele dá o livre-arbítrio para a gente. Sim, você tem o seu livre-arbítrio, mas se Deus te escolheu, meu querido, Deus, ele vai te mover. Lembra do homem na barriga do peixe? Pois é. Ele vai criar situações para você viver aquilo que ele tem para você. E foi o que ele fez na minha vida. A maioria do tempo, eu congreguei numa igreja muito grande. E igreja muito grande, a gente sabe, são muitas pessoas, é muito vaso para Deus usar. Então, você acaba ficando meio ali no cantinho, ainda mais eu, tímida. Só que aí, o que é que Jesus fez? Nessa época, meu pai, graças a Deus, ele já tinha se convertido, que foi todo um processo também, porque meu pai, com 1 ano de casada, minha mãe descobriu que meu pai ele era viciado em jogo. Ela não sabia. Um dia, dentro de casa, recém-casada, meu pai sumiu. Sumiu, moto. Ninguém sabia onde é que estava meu pai. E aí minha mãe procurando, liga para aqui, liga dali, não acha. Meu pai foi aparecer 3 dias depois,
com a cara mais limpa. Chegou, estava onde? E ele não querendo contar, até que a família apertou e ele contou. Que esses 3 dias ele passou em bares, jogando, e era um vício terrível, porque tudo que meu pai tinha, ele jogava. Meu Deus. Ele apostava. Então, assim, a minha infância foi uma infância muito difícil, extremamente difícil, por conta do vício do jogo. Meu pai era viciado a ponto de vender tudo que a gente tinha dentro de casa. Meu Deus. Tudo. A minha casa, para você ter uma noção, ela, com muito custo, minha avó era... A casa de minha avó era o térreo, minha tia morava no primeiro e a gente morava no segundo andar. E minha avó cedeu o espaço para a gente construir. A gente construiu, mas a casa não tinha reboco, a casa não tinha parede, ou não tinha reboco na parede, não tinha porta, não tinha... A única coisa que tinha dentro da minha casa era, na sala, um banco com a televisãozinha pequenininha. No quarto só tinha um colchão de casal no chão, que dormia eu, minha mãe, meu pai e meu irmão. E na cozinha só tinha a geladeira e o fogão. Era a única coisa que a gente tinha em casa, porque todo o resto meu pai pegou para vender. E a gente vivendo essa guerra. Só que Deus já tinha liberado a palavra. Deus já tinha liberado a palavra. E esse é o maior desafio da gente, quando a gente se libera com a palavra, mas a nossa circunstância diz totalmente ao contrário. Foram 10 anos orando pela libertação e salvação do meu pai. Foram 10 anos de luta, de peleja, de muita oração. E quanto mais a gente orava, mais as coisas davam errado. Isso que você fala, né, sobre quando Deus libera uma palavra e a circunstância é totalmente contrário. Eu creio que é o que muitas pessoas que estão assistindo aqui exatamente têm passado. Né? Isso me faz lembrar de Abraão. Sim. Deus chega para Abraão e fala: Abraão, vou fazer de você pai de multidões, pai de nações. Só que a realidade de Abraão, quando ele olhava, era ele velho, Sara velha e estéril, não podia gerar. Ou seja, todas as circunstâncias diziam que não, mas a promessa de Deus era que ele ia ser pai de uma numerosa nação, a ponto que ele olha e fala: não tem como, meu herdeiro vai ser o servo. Mas exatamente. O Deus que fez a promessa é o Deus que se encarrega de cumprir a promessa. Né? E foi isso que aconteceu na sua vida. Sim. Né? E Deus, o agir de Deus é totalmente diferente do nosso, Mota. O Senhor, ele age diferente da ótica humana, porque a gente enxerga o cenário favorável. Não, agora dá para acontecer, agora vai. Com Jesus não é assim. Se a gente for para a Bíblia e pegar todos os cenários de exaltação, de honra, é num cenário muito, muito cruel. José, antes de ser governador, ele estava onde? Ele estava na prisão. Num cenário totalmente desfavorável. E muitas vezes a gente passa por situações na nossa vida e a primeira pergunta que vem: por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor está permitindo eu passar por isso? Só que você precisa entender que o que Deus tem para a sua vida é milagre. Não é coisa simples. É sobrenatural que Ele tem para a sua vida. Então, tudo na nossa vida tem propósito de Deus. Foram 10 anos de muita peleja, de muita guerra, de muita oração. Eu digo que eu sou cria de círculo de oração, meu filho. Porque todo sábado estava a gente no círculo de oração, chuva, sol, a gente estava lá orando. E hoje eu digo para você, o fato de eu ter sido criada, eu fui criada por uma mulher de muita fé. Eu digo que minha mãe, ela é meu espelho. Eu quero ter, meu Deus, 10% da fé que ela tem. Porque sabe o que ela fazia, Mota? A gente ia para a igreja, a gente sempre sentava no primeiro banco, que ela gostava de justamente ficar para frente, para ninguém tirar a atenção dela. E aí ela ia, colocava eu e meu irmão, pegava a Bíblia e colocava do lado. Porque ela dizia: aqui é o lugar do meu esposo. Olha, em que breve fé. ele vai estar aqui. Agora pensa, vivendo uma guerra terrível dentro de casa. Quando eu tinha 9, 10 anos, eu tenho um negócio muito sério com sonho. Deus fala muito comigo através de sonho. E foi justamente nessa época, pense, eu criança, eu tive que amadurecer muito cedo, porque a gente não tinha estrutura, era eu e minha mãe. Eu não tinha com quem contar, era a gente. Então, eu tive que amadurecer muito cedo. Minha mãe saía para trabalhar, eu ficava cuidando do meu irmão. Meu irmão com 4 anos e eu com 8. Então, eu tive que aprender a cozinhar, aprender a arrumar casa. Então, eu não tive infância. Então, era tudo muito pesado. Então, a única solução que eu tinha
era orar. Eu já tinha isso muito claro na minha mente. A única forma de Jesus mudar a vida do papai é orando. Então, toda vez que eu ia para a igreja, eu ia orar e pedia, Jesus, transforma a vida do meu pai através da oração. E, através da oração, caminhos vão sendo abertos para você no mundo espiritual. Porque quanto mais você ora, mais você vai ficando perto de Deus. E quando você está perto de Deus, Deus vai se revelando para você. Eu vivi uma cena que me marcou muito, porque foi a primeira experiência assim, que eu tive nessa questão de Deus se revelar para mim em sonho. Eu tive um sonho. Olha como foi o sonho, Mota. Eu estava na frente de um supermercado e, de repente, eu encontrava meu pai. E quando eu olhava, eu dizia, o que você está fazendo aqui, pai? Só que quando eu olhava para ele, os olhos dele estavam vermelhos, vermelho, muito vermelho. E ele olhava para mim com aquele olhar sério, e aí eu já entendia. Não era meu pai. Ali já era algo maligno na vida dele. Sim. Ele olhava para mim, no sonho, ele olhava para mim e dizia, não adianta você me impedir, porque eu vou me matar. E eu acordei. Esse foi o sonho. Eu acordei muito assustada, fui para o joelho orar. Passou-se uns dias. Quando foi questão de semanas, a gente estava em casa, uma noite, meu pai chega totalmente bêbado. Totalmente bêbado, e a gente morava no segundo andar. E, nesse dia, ele tinha colocado na mente que ele ia se matar. Ele chegou esbravejando, e minha mãe começou a orar. Pegou eu de um lado, pegou meu irmão do outro, começou a orar, e ele corria para a porta, porque Satanás colocou na mente dele que ele tinha que se jogar. E a gente orando, minha mãe empurrava ele, colocava no sofá, e ele corria de novo, fechava a janela. Foi uma guerra. Eu vi Satanás dentro da minha casa. Até que ele sentou, olhou para minha mãe. Quando eu olhei para meu pai, eu reconheci o homem do sonho. Ele olhou para minha mãe e disse, não adianta você me impedir, porque eu vou me matar. A mesma coisa que Deus tinha me mostrado em sonho. Ele foi dormir. No outro dia, acordou como se nada tivesse acontecido, porque ele nem lembrava. Então, foi essas coisas, sabe, que eu vivi durante muito tempo da minha vida. E nessas guerras, Jesus sempre falava comigo, olha, eu tenho um projeto para a sua vida, eu vou te usar. E eu dizia, Jesus, não tem como. É um cenário totalmente impossível. E a gente orando. E aí, só para finalizar essa parte do meu pai, começamos a orar. E foram 10 anos nessa guerra de oração, e quanto mais a gente orava, mais as coisas apertavam, mais as coisas se dificultavam. Nessa época, só minha mãe trabalhava. O salário da minha mãe era R$350. Era o único salário que a gente tinha para se manter. Eu não posso dizer que eu passei fome, porque Deus nunca deixou. Mas eu sei o que é não ter que escolher o que comer, porque se almoçasse não tinha janta. E tudo isso vivendo e tendo que dizer, Jesus é fiel, Jesus vai cumprir o que prometeu. E foram essas guerras dia após dia, até que chegou o dia que Satanás, o intuito do inimigo é matar, roubar e destruir. É isso que ele quer. Ele quer destruir os teus sonhos, ele quer destruir o projeto de Deus para a sua vida. E foi isso que ele colocou na mente do meu pai. Só tem uma solução, se mata. Porque meu pai, meu Deus, devia a Deus e o mundo, porque começou a pegar dinheiro emprestado para jogar, e a única solução é se matar. Se mata e acaba com tudo isso. Ele tentou pegar a arma do meu tio, que é policial, para atirar na cabeça, não teve coragem. Um dia está andando na rua, tentou se jogar na frente do caminhão, não teve coragem. Até que o diabo deu a ideia. Compra um chumbinho e toma. Vai acabar rápido. E aí ele fez. Um dia ele foi para o bar, comprou um pote de veneno de... Eu conheço como chumbinho, né? Tem gente que conhece como veneno de rato. Ele pegou, despejou inteiro, Mota, dentro do copo de cerveja e bebeu. Foi o tempo dele levantar e dar alguns passos, ele já caiu, porque o veneno já começou a fazer efeito. Sim. Só que Deus é tão maravilhoso. Deus, ele não perde o controle de nada, até nas piores situações. O lugar que ele caiu era muito perto do lugar onde meu tio trabalhava. Alguém passou, reconheceu. O irmão de fulano foi lá chamar meu tio. E aí pegaram ele e levaram para o hospital. Nesse momento, Mota, é muito forte. Nesse momento, a minha mãe, ela era professora. Ela estava na escola dando aula. E o Espírito Santo falou, pare tudo que você está fazendo e reúna seus alunos para orar pelo seu marido. E assim ela fez.
Não sabia de nada. Muito forte. Parou o que estava fazendo, ou fez a oração, vamos orar pelo marido da prova, vamos, e os alunos oraram. Quando foi questão de minutos, meu avô chega na porta para buscar minha mãe, porque meu pai já estava na UTI. Minha mãe desceu, só fez perguntar onde é que ele está. Porque Deus já tinha revelado tudo o que tinha acontecido com meu pai. Quando minha mãe chega no hospital, o médico chegou para minha mãe, foi muito claro, ó, ele contou o que tinha acontecido, ele tomou veneno de rato, o veneno já correu tudo. Tudo que a gente podia fazer, a gente fez. Vou mandar ele para casa, mas mandou meu pai para casa com sentença de morte. 7 dias ele não vai passar. Se você puder, quem tiver que se despedir, se despede, já vai vendo o que tem que fazer, porque 7 dias é o máximo que ele vai viver. Agora pensa, Mota, a gente 10 anos orando pela salvação do meu pai, e agora vem um médico e disse, de 7 dias ele não passa. E aí? Qual é a palavra que você valida nesse momento? Porque é nesse momento, meu Deus, estou toda arrepiada, eu sei que Deus está falando com alguém. Nesse momento que a nossa fé ela é colocada em teste, você vai acreditar na palavra de quem? Você vai acreditar na circunstância que você está vivendo ou vai acreditar na palavra que Deus liberou? E fomos para casa. Foram 7 dias de muita guerra, porque o espírito da morte rondava. E a gente orando, orando, orando. Veio um casal de missionários, olha como Deus é. Um casal de missionários, meus 2 tios, que não sabia, veio para ver minha avó lá embaixo, nem sabia o que tinha acontecido, porque morava no interior. Vieram para ver minha avó. E minha avó comentou, você soube o que aconteceu e tal. Aí subiram para ver meu pai. Quando chega no quarto, Mota, quando eles entraram, Deus tomou o ambiente. Deus tomou aqueles missionários e disse, olha, colocou a mão na cabeça do meu pai. Hoje, no testemunho, ele conta que quando colocaram a mão na cabeça dele, ele sentiu um fogo do alto da cabeça à planta dos pés. E Deus tomou o lábio daquele homem e disse, olha, eu te levanto desse leito hoje para fazer a minha obra. E ele disse que só sentiu fogo do alto da cabeça à planta dos pés. Meu pai estava em casa, ele não dormia. Você já viu o rato quando toma o veneno? Ele fica batendo o olho. Assim ficou meu pai. Meu pai não dormia. Era o tempo todo batendo o olho. As necessidades fisiológicas ele fazia em cima da cama, feito um bebê. Tudo era em cima da cama. Naquela época, meu Deus do céu, a máquina de lavar é luxo. Minha mãe pegava na mão, lavava aquilo na mão, cheio de fezes, de urina, e lavava na mão. É muito amor. É muito amor. É nessa hora que é testado, né? E essa guerra a gente viveu. E aí, Deus trouxe esses missionários e liberou a palavra. Te levanto desse leito hoje. Mota, no outro dia, eu estava na cozinha, como eu estou vendo a cena aqui. Eu, minha mãe e minha tia. De repente, quando a gente olha, está meu pai, em pé, escorado na parede. Todo mundo correu, pelo amor de Deus, segura ele. Não, estou bem, eu estou bem. Me leve para a igreja, que eu quero ir para a igreja. Mota. Fomos para a igreja, e aí foi aquele, vamos e carrega, porque o homem não conseguia nem andar. Fomos para a igreja. Meu pai chorou feito um bebê. E detalhe, sabe quantas vezes meu pai aceitou Jesus? Porque ele era afastado, ele conhecia a palavra. 18 vezes. Toda vez que meu pai ia para a igreja, aceitava Jesus. Aceitava, ia na frente, chorava. No outro dia, pronto, voltava a fazer tudo de novo. Porque a Bíblia mesmo diz que aquele que está e sai, o estado se torna muito pior. Então, ele tinha vontade, ele tinha anseio, mas não tinha força. Então, Deus sabe como tratar na vida de cada um. É por isso que a gente não deve se meter no tratar de Deus na vida de cada um, porque Deus sabe. Na vida dele foi necessário se tratar de Deus com ele, para fortalecer ele, para levantar ele. É por isso que a gente nunca deve se meter no processo de ninguém. A única coisa que a gente pode fazer é orar. Nesse dia ele foi, chorou o culto inteiro, chorou, aceitou a Jesus. E dessa vez... Mota, até aposta fizeram na rua, tu acredita? Porque o povo não acreditava, o povo dizia não. De tantas vezes, né? O povo dizia, aposta mesmo, os amigos dele de copo, disse, não passa de 7 dias, eu dou 1 mês, eu dou 2 meses. E fomos, sabe, aos poucos. Meu pai aceitou e continuou indo para a igreja.
Ia com vergonha, às vezes não tinha coragem de levar a Bíblia, minha mãe que levava, mas ia. É todo um processo, é todo um trabalhar de Deus. E hoje eu posso dizer, Mota, hoje a gente orava pela libertação do meu pai. Era a única coisa que eu pedia, a salvação do meu pai. Só que Deus, ele faz abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Hoje meu pai é um homem de Deus. Hoje meu pai é pastor. Hoje meu pai é um pregador do evangelho. Hoje Glória meu pai é um missionário. Hoje, quando as pessoas elas ouvem esse testemunho que não conhecem o Tito antigo, ficam, não é possível, porque é outra pessoa. Você não está falando dele. Porque a transformação é surreal. E esse é o verdadeiro poder do evangelho que transforma vidas. É esse o evangelho que a gente vive, sabe? Do antes e depois ser irreconhecível. Sim. É esse Deus que nós servimos. Então, eu fui criada nesse ambiente, Mota, sabe? Sempre fui muito pesado, nunca foi leve. Sim. Então, eu cresci nesse ambiente e Deus sempre foi usando vasos. Olha, vou te usar, eu tenho chamada na sua vida. E eu dizia, não, Jesus, é impossível. É impossível, não tem como. E aí, voltando, o que Jesus fez? Congregava na igreja grande, meu pai já estava firmado na igreja, separou meu pai a pastor. Meu pai foi pastorear uma igreja. E a igreja era, meu Deus do céu, era deste tamanho. Uma enorme igreja, deste tamanho. E olha como Jesus é. Nessa época eu estava namorando um menino, briguei com o menino, terminei com o menino. Eu digo, eu não vou ficar aqui. Eu vou sair dessa igreja que eu não quero ver a cara dele. Mas já era o tatá de Deus. Porque Deus não me queria mais lá. Deus queria eu na igreja pequena. E eu fui para acompanhar meu pai. E igreja pequena, a gente sabe que é diferente. A carência de mão de obra é muito grande. Sim. Às vezes é uma pessoa que é líder, que é professor. Tu sabe bem disso. É líder, é professor, cuida de tudo. Então, tem essa carência, né? E às vezes a responsabilidade é muito grande, então eu cheguei para somar. Eu digo, eu estou aqui, é a filha do pastor, tem que ajudar. E me joguei na obra, tímida do jeito que eu era, e fui. E aí comecei, canta aqui, lidera ali, vai ajudando aqui. E nessa igreja aí que eu falo, as pessoas que você convivem fazem total diferença na sua vida. O ambiente que você é inserido faz diferença, sim. Se você vive com pessoas de oração, você vai passar a orar. Se você vive com pessoas que têm compromisso de Deus, você vai passar a ter compromisso de Deus, porque você é influenciado. Eu vim da igreja grande, eu não sabia, sabe? Eu orava, eu tinha experiências, mas eu não tinha aquela coisa mais profunda, sim, sabe? Com Deus. Eu não tinha. Era aquela coisa, sabe? De orar e tal, e Deus atende, mas não tinha aquela coisa de mergulhar. Às vezes, porque no meio da igreja grande, né? Sim. Queira ou não, passa despercebido. Isso, não tem isso. não tem aquela cobrança. Às vezes está ali... Né? É aquela mas coisa, na igreja pequena você não tem ponto, né? Não tem pra onde correr. Não tem. Não tem pra onde correr. As irmãs já te cercam, já te... Sim. E sabe o que acontecia, já te amor? cobra. Oxe, menino, acontecia o culto e era engraçado, porque pense num jovem cheio de Deus. Menino, uma presença de Deus. Aí pronto, rolava o culto dos jovens, todo mundo inundado da graça, todo mundo sentindo a presença, todo mundo chorando e eu lá. Crua, que eu disse, não. Tem problema aí, o problema está em mim. E eu digo, não, aí tem problema. Aí eu disse, aí um dia que eu tenho até no meu Instagram esse vídeo, que foi a primeira experiência que eu tive com Deus. Eu digo, Senhor, se é de ti, porque eu via o povo no manto, o povo, sabe, falando em mistério, aquele mover, e eu disse, isso não é de Deus nada. Deus não está nesse negócio, não. E aí eu fiz prova com Deus. Eu digo, Senhor, se é de ti, eu quero que o Senhor faça comigo. Cheia de autoridade. Faça comigo que eu quero ver se é de Deus. Eu crua, menino. Só que começou a me incomodar. Porque eu estava num ambiente totalmente tomado pela glória de Deus. Como é que só eu não sinto? Então, o problema não está na igreja. O problema está em mim. Eu que não estou buscando, eu que não estou orando. Deus está falando com alguém aí, viu? Vai orar, vaso. Vai orar porque Deus tem algo a mais para você. E eu fiz prova com Deus, Mota, um dia eu em casa. Eu tinha esquecido o que eu falei. Domingo de manhã, nunca vou esquecer. Cheguei, coloquei o louvor para tocar, faz chover. Eu vejo uma pequena nuvem e comecei a adorar. Eu sozinha em casa. Comecei a adorar, varrer a casa, menino. Daqui a pouco, Mota.
Sabe o que é a presença de Deus? Mota, eu não conseguia me segurar. Eu já era batizada com o Espírito Santo. Menino, eu só falava em línguas. Isso foi um mover tão lindo, eu e Deus. Eu digo, nunca mais na minha vida. Nunca mais na minha vida eu me ouso a falar. Porque Deus ouve aquilo que você fala. Deus ouve cada palavra que sai da tua boca. E assim Ele fez comigo. Então, depois desse mover, comecei a buscar, comecei a orar, comecei, sabe, a me envolver na obra, deixar Deus usar meu irmão. Eu que era tímida, Jesus me quebrou todinha, Mota. Hoje quem vê não percebe, né? Pois é, Vaso, eu era tímida. E Deus foi quebrando. Quando eu me via, meu irmão, eu já estava lá profetizando pro povo, orando pelo povo. E é aquela coisa que a gente estava falando mais cedo, a gente nem se reconhece, porque o Espírito Santo toma conta de você e você vai. E mas por quê? Perdoa te cortar, mas uma das formas disso que leva isso a acontecer, né? A gente estava conversando mais cedo e eu falei que também era um pouco assim, né? Mais fechado e tal. Mas uma das coisas, como a gente conversava, que levou a gente a mudar e a hoje está aqui, ó, comunicativa, chega em cima de um altar e fregue, canta e ministra, é justamente uma das coisas que eu observo é o quanto a gente vai se lançando na obra de Deus. Sim. A obra de Deus vai quebrando nessas barreiras, esses obstáculos, né? E eu creio que tem muito jovem que hoje precisa viver isso. Né? Sair do canto, sair das sombras. É romper com medo. Romper com medo, com a timidez. Mesmo com medo, vá. Mesmo com vergonha, vá. Quando eu comecei a cantar, Mota, eu cantava a mesma música. Eu era motivo de chacota na igreja, porque todo mundo sabia a música que eu ia cantar. Mas era a única música que eu tinha segurança. Então, era a mesma música. Eu ia, fechava o meu olho, minha filha adorava. Então, mesmo com medo, vá, se lance, porque Deus ele vai trabalhando isso em você. O que o inimigo faz? O que eu vivi essa guerra? Quando Deus começou, sabe, começou a vir convites, vem aqui cantar na minha igreja, eu digo, vou, irmão, ia. Aí o que o inimigo fazia? O inimigo dizia, você não tem capacidade. Olha a sua voz é feia. Você é desafinada, você canta a mesma música, você vai para lá para cantar a mesma música. Então, N barreiras, ele apresentava para mim, para dizer, você não é capaz de fazer aquilo que Deus te chamou. Só que é nesse momento que você tem que se encher do Espírito Santo e enfrentar, mesmo com todas as limitações, faça, porque o importante é você entregar a sua adoração. Mas eu não canto igual a fulano, eu não prego igual a fulano, eu não falo igual a Mota. Não importa, o importa é o seu jeito, o jeito que Deus quer lhe usar. Deus não quer outro Mota, Deus não quer outra Thalita, Deus quer você. Então, do seu jeito, dê lugar ao Espírito Santo, que Deus vai trabalhando na sua vida. Deus, ele não faz cópias. Quando eu comecei a cantar, eu tinha admiração. A gente sempre se admira, né, em algumas pessoas. E eu tinha admiração pela cantora Lauriette. Não sei se você já ouviu falar. Sim, sim. Lauriette, menina, eu via a Lauriette cantando, que coisa linda, que coisa maravilhosa, porque ela cantava, sabe, numa fineza, toda chique, e eu dizia, meu Deus, eu quero cantar igual essa mulher. Vou cantar igual a Lauriette. E aí pronto, chegava em casa, ensaiava, vou cantar igual a Lauriette. Até o jeito eu imitava. Chegava no culto, meu irmão, quando eu me vi, eu já estava lá no meio da igreja, profetizando, não sei o quê, depois eu chorava, porque eu não queria cantar daquele jeito, eu queria cantar igual a Lauriette. Meu irmão, até um dia que Jesus me chamou no particular, e ele me disse exatamente essa palavra. Eu não chamei duas Lauriettes, eu chamei Thalita. Então, é essa palavra que eu libero para você hoje. Seja você do seu jeito, porque Deus quer lhe usar. Você não precisa ser o mais capacitado. Jesus, ele só precisa que você esteja disponível para ele usar. E isso é interessante porque me faz lembrar justamente do que a palavra de Deus fala. Né? Deus fala que ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, as fracas para confundir as fortes, as que não são para confundir as que são. Davi, né, quando Deus escolhe Davi para ser rei de Israel, tem um momento que ele vai lá, né, para enfrentar o gigante e tentam colocar a armadura de Saul em Davi. Só que o que era de Saul, não servia em Davi. Exatamente. O que Deus tinha para fazer através de Davi era de outra forma. A estratégia era outra, a chamada era outra, o caminho era outro. E o erro que muitas vezes as pessoas cometem é esse. Né, o da comparação. Infelizmente, às vezes por uma imaturidade até, né, acaba se comparando e tentando copiar, até inconscientemente, e se frustra.
Mas quando você entender que o que Deus tem na sua vida é tão especial quanto o que Ele tem na vida de outras pessoas, você vai se lançar e você vai viver o melhor de Deus para a tua vida. É isso aí. Deus, às vezes é só isso que Deus está esperando de você. Deus só quer a sua disponibilidade, porque é Ele que vai te capacitar, é Ele que vai te encher, é Ele que vai te mover. E quando você permitir o Espírito Santo trabalhar na sua vida, você vai viver coisas que você nunca imaginou. É como a gente estava falando mais cedo. Meu Deus, eu assisto vídeos eu cantando, eu digo, não é Thalita, não. Não é, não, porque a gente não se reconhece. Então, o segredo é esse, deixa Deus lhe usar. Isso mesmo. E foi essa chave que virou na minha vida, sabe? Quando eu parei, eu enfrentei, mesmo com medo eu ia, e aí as coisas foram fluindo de uma forma. Mota, eu digo pra você, eu nunca imaginei de todos os lugares que Deus me levou, meu Deus, eu nunca imaginei estar aqui, olha onde eu tô com você, nunca. É os projetos, planos que Deus tem. A única coisa que a gente precisa é estar na posição, estar na brecha e dizer, Senhor, eis-me aqui. Usa-me. É isso. É isso mesmo. Eu ia, inclusive, te perguntar sobre o Ministério de Louvor, como começou na sua vida, né? Você com louvor, seu relacionamento, sua relação com louvor, mas você até já respondeu, né? Mas aproveitando, já que você está aqui, você não vai sair sem cantar um trechinho de uma canção, de um louvor. Pode ser? Pode. Vamos lá. Olha só, saiba que Deus, Ele é o teu Pai, Ele te ama. E esse louvor está queimando no meu coração aqui agora, para cantar para você. E saiba que o Espírito Santo, ele é teu amigo nos piores, nos melhores momentos, não importa o momento que você está vivendo, ele é contigo. Eu sou teu Pai, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade, eu sou teu Pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade, sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar, eu sou o único que escolheu ficar, amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar, mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafá. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. Recebe em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aproveitar aqui, deixa as redes sociais, seu canal do YouTube lá, o pessoal. Ô, meu pai, assistir se inscreve lá no meu os canal, vídeos. gente. Eu, Thalita Barbosa, em todas as redes sociais. Você me encontra no Instagram, no YouTube, no TikTok, no Kawaii. Você me encontra. Eu, Thalita Barbosa, vai lá, segue, que vai ser uma bênção ter você comigo. Glória a Deus. Segue lá, em nome de Jesus. Minha amiga, muito bom receber você aqui. Oh, meu amigo. Nosso bate-papo foi uma bênção. Glória a Deus. Eu creio que muitas vidas vão ser edificadas através de tudo, né, que fluiu aqui hoje. Gente, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Né? Hoje eu recebi aqui a querida Thalita Barbosa, que tem um testemunho, né, que mostra o quão Deus ele é capaz de cumprir as suas promessas. Testemunho de alguém que perseverou em oração e viu Deus fazer milagres e tem visto Deus cumprir promessas, assim como Ele também pode fazer na tua vida. Minha amiga, antes de encerrar, eu queria que você deixasse um conselho, algo que eu sempre peço, né? Nosso podcast, eu sei que alcança todo tipo de público, mas o nome já é super jovem. Né? Eu queria que você deixasse um recado, um conselho, uma palavra para a nossa geração, para os jovens que vão ver esse podcast, que vão ver esse vídeo. Nada nesse mundo é maior do que Jesus. Jesus, ele é a única pessoa que vai estar com você em qualquer momento. Qualquer alegria que o mundo possa te proporcionar não se compara a ter a presença de Deus na sua vida. Então, se achegue a Jesus. Jesus, ele só está esperando você dizer, Senhor, eu estou aqui.
Eu quero te conhecer, eu quero estar mais perto de ti. E eu tenho certeza, quando você se permitir estar mais perto de Deus, você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Ele só está esperando você dizer, eis-me aqui, em nome de Jesus, que a partir de hoje você se levante, você decida estar mais perto do Senhor, porque Ele tem coisas lindas para a sua vida. Tudo que o mundo pode te oferecer é passageiro, mas Jesus, você tem a garantia de algo muito maior, que é a nossa salvação. Saber que um dia o felizes para sempre existe. Sim. E é com Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, que bênção, gente. Fica com Deus. Se ainda não se inscreveu, não deixa de se inscrever no nosso canal aqui, ativa as notificações, compartilha esse episódio com todos os seus amigos, manda no direct, manda no WhatsApp, nos grupos, pois eu creio que Deus vai falar com muitas pessoas, tá bom? Deus abençoe. E nós terminamos aqui sempre dizendo uma frase que é o lema do nosso grupo de jovens, Eita. que é: nós somos felizes porque temos Jesus. Jesus. Deus abençoe.